Vamos raciocinar um pouquinho como é bom a gente ter a nossa mente iluminada pela palavra, né? O nosso entendimento iluminada pela palavra, a luz de Deus, Jesus. Eu digo sempre às pessoas, estabeleça sua vida, firme sua vida, coloque sua vida na direção, na instrução, na doutrina de Cristo, aprenda de Cristo. Nós precisamos aprender de Cristo. Eu não quero saber de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu quero saber de Cristo. Cristo é o que eu preciso conhecer para chegar a Deus. E como a gente que é pregador da verdade do Evangelho tem que entrar no combate em defesa da fé, da doutrina de Cristo, do Evangelho, nós temos que estar pronto para refutar, trabalhar a área apologética em defesa da fé, diante das mentiras, dos conceitos, dos princípios, dos valores que colocam-se como de Deus, que deturpam a verdade do Evangelho, que falsifica o entendimento do Evangelho para que as pessoas se percam da direção que o Evangelho dá. Então nós, pregadores do Evangelho, nós temos o compromisso, o dever, a missão de fazer o bom combate na fé, usando a espada do Espírito, manejando bem, para contradizer, reprovar e condenar todo conceito doutrinário que não condiz com o Evangelho. Toda construção de princípios de Deus que o povo hoje é levado a viver, guardar e praticar, como se fosse meio para o homem viver para Deus, estabelecida pelas religiões no sistema, que não condiz com o Evangelho. Nós temos que reprovar e condenar usando a verdade, a palavra de Deus. Por quê? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque no combate espiritual que nós estamos, o diabo vai usar a palavra. O diabo vai levantar homens aparentando ser ovelhas, mestres, homens de Deus, profetas. Só que não. Só que são ministros de Satanás. Mas esses ministros de Satanás, esses falsos profetas, que falsificam a palavra, que mudam a interpretação, que adiciona, que subtrai, que colocam outros meios e princípios, deturpando a verdade do Evangelho, esses falsos profetas vão usar o Evangelho, vão usar a Bíblia, vão usar a palavra, vão se fazer de Deus, vão dizer que Deus está usando. Eis aí a prudência que devemos ter diante dessa situação. Por isso que Jesus disse, acautelai-vos, estejam atentos, precavidos dos falsos profetas. Eles vêm até nós, não como falsos profetas, eles vêm como homens de Deus, ovelhas, mas são lobos. Então, nós temos que ter esse cuidado. E nós, pregadores do Evangelho, temos que estar prontos a defender a verdade do Evangelho. Nós temos que combater em favor da causa dos princípios e dos valores. Não é de nenhuma instituição religiosa, não é de doutrina, de formulação de nenhum homem, não é de nenhum princípios legalista de religião. Nós temos que trabalhar em defesa da causa do princípio do Evangelho. O verdadeiro pregador do Evangelho. Por que o verdadeiro pregador? Porque tem o falso. Tem o falso profeta e tem o profeta de Deus. Não estou falando de profeta na linhagem do Velho Testamento. Não estou falando de profeta no ofício do Velho Testamento. O profeta na igreja de Cristo são aqueles que têm a vocação. Profeta, pastor, evangelista, mestre, doutor, apóstolo. Isso é vocação. Para quê? Para ministrar a palavra, para combater o bom combate usando a palavra. Não é o ofício do profeta do Velho Testamento que trazia a revelação de Deus, porque ainda não estava revelada a palavra de Deus por completo ainda. Hoje não precisa mais de profeta. O ofício de profeta, de sacerdote, de rei no meio do povo de Deus, já findou. Hoje quem cumpre o ofício de profeta, de sacerdote e rei, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele cumpre esses três ofícios. Profeta, ele já cumpriu o ofício de profeta.
Ele agora está cumprindo o ofício de sacerdote, porque é ele que intercede por nós. E ele vai cumprir ainda o ofício de rei. Jesus ainda não cumpriu o ofício de rei. E quando ele cumpriu o ofício de rei, maravilha é saber disso, que nós, hoje que estamos na fé, a igreja, vai estar com ele nesse reinado. Vamos reinar com Cristo na terra. Isso é maravilhoso, irmão. Então vamos para cá. Então o trabalho do pregador, do profeta de Deus, do homem que Deus vocaciona, é defender, é trabalhar no combate da fé em defesa dos princípios, dos valores e da causa do Evangelho, levando à luz o poder de Deus para salvar a humanidade que precisa do conhecimento do Evangelho. A humanidade não precisa de igrejas, de movimento religioso, de culto, de campanha, de pacto, de voto, de rosa, de sal, de escapulário, de rosário, de terço, de água benta, de pastor, de papa ou de padre. A humanidade precisa da mensagem do Evangelho. A humanidade não precisa de igrejas ali, aqui, acolá, para ir. A humanidade precisa da mensagem do Evangelho. Mensagem essa que é levada para o mundo através de cada um de nós, que estamos em Cristo. Nós somos profetas, nós somos sacerdotes, nós somos carta viva de Cristo na terra. Mensageiros do Evangelho. Propagador das boas novas. Esse é o ministério da igreja de Cristo. Não é da igreja do homem, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Católica, Adventista, Congregação Cristã do Brasil. Não é essa a igreja. A igreja de Cristo que está dada a responsabilidade de anunciar o Evangelho somos nós. Membros do corpo de Cristo, pessoas que creram em Jesus. A missão de levar esse conhecimento da luz para os que estão nas trevas é nossa. Essa missão é nossa, que estamos na luz. Então, nós temos que sair em defesa do Evangelho. Eu não posso jamais me acomodar em algum lugar onde o Evangelho está sendo deturpado. Jamais eu vou ser conivente, vou compactuar, vou concordar e vou me omitir do meu compromisso de profeta, de pregador do Evangelho, e estar dentro de qualquer ambiente religioso para me submeter à autoridade dos líderes que pregam mentira, que não andam segundo a verdade do Evangelho, que não têm compromisso com a doutrina de Cristo, que estão prevaricando. Jamais eu vou me submeter a uma liderança religiosa, a nenhuma liderança eclesiástica, a nenhum sistema religioso que está a serviço das trevas, do reino das trevas, que está contrariando o Evangelho. Jamais eu vou me submeter, jamais eu vou estar dentro de um ambiente religioso, vendo os líderes religiosos e ouvindo eles ensinam para o povo que tem que dar o dízimo, porque Jesus ordenou, porque é um mandamento, porque foi antes da lei. Isso não procede, irmãos. Isso não condiz com a verdade do Evangelho. O Evangelho não leva esse princípio, essa ordenança para ninguém. Jesus não estabeleceu essa regra, essa ordenança, essa doutrina. Jesus não deu isso para os seus discípulos. Então jamais eu vou me calar, me omitir e aceitar a mentira, deturpando a verdade do Evangelho, e eu ficar calado ali para estar submisso a um sistema religioso sob a autoridade de um líder que eu não posso questioná-lo. Jamais eu vou ficar calado diante de uma situação dessa. Eu vou contestar, eu vou reprovar, eu vou criticar, eu vou usar o senso crítico e questionar. Vou chamar o pastor, o líder, seja quem for a pessoa, para uma análise nas Escrituras, para que a gente veja quem está na verdade. Não é que o líder é a verdade. Nós temos que ver quem está pregando a verdade. E isso a gente vai trabalhar com um argumento plausível, para ver quem está na verdade, trazendo a verdade como a verdade mostra. Eu estava certa vez ouvindo um certo pastor pregar e dizer: não, o dízimo é uma ordenança, porque o dízimo foi estabelecido antes da lei. Abraão deu dízimo antes da lei. A lei veio por Moisés. Abraão deu dízimo e nós temos que dar porque Abraão deu. Não. Quem está ensinando isso? Aonde Jesus ensinou isso? Da onde vem essa interpretação, essa doutrina, essa ordenança?
pegando o fato que aconteceu com Abraão lá no princípio. Quem estabeleceu isso para a igreja viver? Que os pastores dizem. Não, porque Abraão deu dízimo antes da lei. O dízimo é antes da lei. Temos que dar o dízimo. Quem disse isso? Da onde tiram isso? A circuncisão também é antes da lei. Será que eles pregam a circuncisão para o povo? Ora, por que pregam o dízimo e não pregam a circuncisão? A circuncisão também foi antes da lei. E por que não pregam a circuncisão? Abraão circuncidou Isaac. Por que eles não pregam a circuncisão? Não, mas o dízimo é antes da lei. E o que é que tem a ver? Como doutrina, como regra, como mandamento para a igreja. Aonde Jesus citou alguma ordenança de dízimo? Aí eles não, mas Jesus lá em Mateus 23, Jesus não veio destruir a lei. Ele veio cumprir a lei. Claro que eu não posso cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei para libertar os judeus, a humanidade, da maldição que a lei trouxe o conhecimento do homem. A lei não foi para trazer ninguém a Deus. A lei não foi para salvar ninguém. A lei foi para mostrar o juízo, a condenação do homem, diante da sua transgressão. A lei, coisa nenhuma aperfeiçoou. Lá em Hebreus fala isso. E maldito o homem que quiser viver na lei, que não guardar tudo que a lei pede. Homem nenhum pode, irmão. Será que os adventistas podem guardar toda a lei que Deus estabeleceu para os judeus? Que os adventistas querem ser judeu, né? Querem viver como judeu, guardando a lei, o sábado e etc. Será que os adventistas que se julgam pela lei, que se justificam, querem se justificar diante de Deus guardando a lei? Será que eles conseguem guardar a lei? Será que eles conseguem cumprir a lei? Porque Paulo vai dizer lá em Gálatas 3, maldito todo aquele que quer viver justificado pela lei. Se não guardar tudo que está escrito na lei, ele está em maldição. E aí? Se os adventistas conseguem cumprir e guardar a lei, Jesus não precisava ter vindo. Jesus veio com essa finalidade, para oferecer sua vida em sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, onde ele viveu uma vida isenta do pecado. Como judeu, ele nasceu sob o jugo da lei. Ele tinha que cumprir a lei, ele não podia quebrar a lei, ele não podia transgredir a lei, senão não serviria para o sacrifício da humanidade. Então Jesus, ele cumpriu toda a lei, por isso que ele diz, eu não vim abrogar, eu não vim tirar a lei, eu vim cumprir a lei. Não vai passar nenhum tio, nenhum jota da lei, porque Jesus cumpriu toda a lei. Tudo que a lei pedia, Jesus cumpriu. E eu sou justificado pela lei em Cristo, pela fé. Eu sou cumpridor da lei pela fé em Cristo. Não porque eu guardo sábado, domingo, segunda, terça, dou dízimo, vou para a igreja, vou buscar o sacerdote, oferecer meu sacrifício, minha adoração a Deus. Não. Então é isso que nós precisamos entender. A lei mostrou ao homem a sua miséria e condenação. E Jesus veio e cumpriu a lei. Jesus cumpriu toda a exigência de Deus para proporcionar para o homem pecador o perdão através de Cristo, pelo que ele cumpriu, pela obra que Jesus consumou na cruz do Calvário, a sua vida sendo dada em favor de cada um de nós para nos remir de nossos pecados e culpas e transgressão diante de Deus. Jesus cumpriu isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Quando você acha que é santo, que é justificado, que é aprovado por Deus, que está na presença de Deus, porque você guarda o sábado, dá dízimo, está dentro da igreja, cumpre obra religiosa, prática, devoção, obrigação, você está perdido, caído da graça. Foi isso que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e o 4. Se os Gálatas quisessem se justificar guardando, praticando, observando as coisas da lei, eles da graça estavam caídos. Eles creram em Jesus em vão. Eu tenho que crer que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu tenho que crer que Jesus morreu para me dar acesso a Deus. Eu tenho que crer que Jesus morreu para me garantir salvação. Eu tenho que crer que pela morte de Jesus eu sou santificado. Se eu crer que eu sou santificado porque eu dou o sábado, guardo o dízimo, estou dentro de igreja, cumpro isso, cumpro aquilo, tem que guardar isso e guardar aquilo, eu estou desprezando o sacrifício de Cristo.
Foi o que aconteceu com os judeus, que queriam permanecer na velha aliança, onde Deus já tinha aniquilado, já tinha estabelecido uma nova. A velha não tinha mais vigor. A velha já tinha extinguido a sua validade. Porque a velha aliança, ela foi temporal. A nova aliança é eterna. Através de Cristo. O homem tem que entender isso no conhecimento de Deus. Nós precisamos ter esse conhecimento de Deus, irmãos. Aí alguém vem com argumento, porque hoje, se você observar, a adventista só se preocupa com o sábado. A pregação central, o alvo da fé, da salvação dos adeptos da Igreja Evangélica Adventista do Sétimo Dia é o sábado. Eles só debatem o sábado, só se preocupam com o sábado. Se você observar, pouco eles falam do sacrifício de Cristo. É só o sábado. A defesa dele, a questão dele, o objetivo dele é proteger e pregar e defender a guarda do sábado. E eles se julgam o povo de Deus porque guardam o sábado. Observe que eles estão caídos da graça. O sacrifício de Cristo para eles é em vão. Eles têm que viver como judeu, na maldição da lei. Porque quem estava na lei estava debaixo de maldição. É a palavra que diz isso. Mas vamos para cá. Então, aí a gente vê a maioria desses pastores, dentro das igrejas evangélicas, a preocupação deles é dízimo, 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 dízimo. Eles trabalham em defesa do dízimo, para mostrar que o dízimo é uma obrigação, é uma ordenança de Cristo, foi estabelecido, e os apóstolos também pregaram. E eles falsificam a palavra, irmão. Eles deturpam a verdade do Evangelho, para poder manter essa mentira para o povo estar servindo financeiramente nas igrejas deles. Eles falsificam a palavra, eles mentem. Eles tiram a palavra de cena e colocam a interpretação deles. Para dizer que o dízimo é uma ordenança e Jesus ensinou. E eles usam de vários argumentos. Não, porque Abraão deu dízimo antes da lei. Então, o dízimo é antes da lei, tem que continuar. O que é que nós temos a ver com o ato, com aquele fato que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, o rei de Salém? Não, porque Melquisedeque era uma figura de Cristo, do sacerdote de Cristo. Então nós temos que continuar dando dízimo ao sacerdote. Vem cá. Quem disse que pastor é sacerdote? Quem disse que Jesus deixou algum sacerdote na igreja dele? Quem disse que Jesus mandou alguém levar dízimo para sacerdote dentro de alguma igreja? Melquisedeque representa o sacerdócio de Cristo. Como é que tu vai dar dízimo a algum sacerdote dentro de igreja? Que eles não é representante de Cristo. Cristo não deixou representante para a igreja dele. O próprio representante é o próprio Cristo que está entre nós. Ele disse, estou convosco. Ele não deixou Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nem Timóteo, nem nenhum apóstolo como representante na igreja dele. Aí os pastores usam desse argumento falso, enganando as pessoas que não têm conhecimento da palavra, que não se preocupam com o conhecimento da palavra. Aí diz, não, porque o dízimo é um ato de fé. O dízimo é uma obrigação. Foi dado por Abraão antes da lei. O que é que nós temos a ver com Abraão? Nós temos que buscar aprender de Cristo, o exemplo de Cristo, seguir a Cristo, a doutrina de Cristo. Em canto nenhum, Jesus citou, Abraão deu dízimo, vocês têm que dar. Quem cria essa mentira é os pastores. Aí eu perguntei a uma vez, está certo, Abraão deu dízimo antes da lei, então vocês usam esse argumento porque tem que dar o dízimo agora. E por que vocês também não se circundam? E aonde é que tem a legalidade, a autorização, a ordenança de Cristo a dar dízimo porque Abraão deu antes da lei? Quem criou essa doutrina? Quem criou esse conceito? Da onde vem esse argumento? Dos pastores com a mente corrompida. Não vem da palavra. Jesus não ensinou isso. O fato de Abraão ter dado dízimo antes da lei, primeiro, Deus não pediu dízimo a Abraão. Abraão não deu dízimo a nenhuma igreja. O rei de Salém. Quem é pastor para receber dízimo? Pastor não é sacerdote, pastor não é rei, pastor não foi autorizado a ganhar dízimo. Jesus não mandou os discípulos dar dízimo em canto nenhum, em casa do tesouro, casa de Deus. Tudo já começa com uma grande mentira. E o povo preso nela.
Aí o pastor vem e argumenta, não, porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque, que era uma figura representando o sacerdócio de Cristo. Então nós precisamos manter o dízimo, dando na igreja de Cristo. Agora, aonde Jesus deixou sacerdote na igreja dele para receber dízimo? Quem disse que pastor é sacerdote para receber dízimo? Aonde Jesus deixou essa regra? Ao contrário, Pedro vai dizer na sua carta que nós somos reis e sacerdote. Então, se for para dar dízimo, eu também tenho o direito de receber dízimo. Eu sou sacerdote, eu sou rei. Incumbido de levar para o povo a direção de Deus, o ensinamento de Deus. Conduzia o povo, não como mediador para Deus, mas conduzia o povo no conhecimento do mediador para Deus. Aí, eles usam desses argumentos para enganar os simples. Não, porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque antes da lei, e o que é que tem a ver com a igreja? Eu nunca vi Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João tratar nenhum assunto de dízimo para levar a igreja a observar essa ordenança. Eu pergunto a você, onde tem Paulo, Pedro, João, preocupado em ordenar o povo alguma direção de dízimo? Em canto nenhum. Eles não pregaram isso, porque isso não foi dado por Jesus para a igreja. O mundo vive isso hoje porque é uma forma que o diabo deu para os homens ter lucro pregando a mentira dele. E os homens criaram suas fortunas, seus impérios e ministérios através dessa mentira. Então nós temos que estar pronto para defender a verdade do Evangelho, irmão. Não é só a mentira do dízimo, não. É a mentira de casa de Deus. É a mentira de adorar a Deus. É a mentira de autoridade de Deus, os pastores, autoridade espiritual de Deus para o povo. É a mentira de você ser batizado para ser salvo. Tudo isso contraria o Evangelho, irmão. É a mentira de tomar ceia, senão não tem comunhão com a igreja. É a mentira de que você tem que ter uma igreja, um lugar para congregar, porque você não pode ser salvo fora de igreja. Então nós temos que combater isso, irmão. Eu vivi dentro dessa mentira, mas hoje eu não vivo mais. Por quê? Porque eu conheci a verdade, irmão. Você acha que eu, conhecendo a verdade, eu vou me acomodar, me omitir e ser conivente com essa mentira? E é uma mentira séria que vai tirar você da direção de Deus. Porque você está perdendo o entendimento daquilo que a palavra ensina. E está andando guiado na direção contrária à palavra. Isso faz você cair da graça, sim. Se não fizesse, Paulo não estava ali, ó, trabalhando contra isso que era pregado naquele tempo para os irmãos lá, como é hoje também. Só que hoje está faltando homens corajosos que nem Paulo, para pregar contra o sistema. Paulo era do sistema. Mas Paulo, quando se converte a Cristo, ele é livre do sistema. E ele passa agora a trabalhar a doutrina de Cristo, o Evangelho, que vai contrariar o sistema. Por isso que o sistema passou a perseguir Paulo. Com os seus discípulos. O sistema com os seus membros, discípulos, seguidores do sistema. Nós temos que nos posicionar, irmão. Eu não posso servir a Deus dentro do sistema. Eu só posso servir a Deus em Cristo, no Evangelho. O sistema trabalha contra o Evangelho. O sistema conduz o povo numa direção contrária ao Evangelho. Eu não posso estar nessa direção. Eu não posso seguir essa direção. Eu não posso me submeter a essa soberania, a essa autoridade, a esse governo do sistema que contraria a verdade e a realidade do governo de Deus, que é Cristo, o Evangelho. Então eu tenho que me posicionar. Eu saí do sistema. Vai fazer mais de 5 anos, muito mais, que eu estou fora do sistema. Eu poderia estar no sistema, tendo lucro, tendo vantagem, tendo posição, estando ali, ostentando e lucrando. Eu poderia estar no sistema, sentado numa cadeira, num púlpito, governando 40, 50 pessoas,
dentro daquele ambiente, onde ali eu me colocava como soberano para o povo, arrecadando o dízimo, as ofertas do povo. Eu poderia estar, e eu tive a oportunidade de poder lucrar no sistema, mas eu neguei, eu renunciei, eu não quis. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se quiser acreditar, amém, se não quiser também, amém também. Deus sabe que eu estou falando a verdade. O que importa é a minha consciência diante de Deus. O sistema me ofereceu casa e carro para eu estar a serviço do sistema em determinada igreja. Eu não quis, porque o meu compromisso é com o reino de Deus, não é com o reino dos homens, dentro de nenhum sistema, religião, igreja nenhuma. Porque eu ia aborrecer o sistema. Porque a pregação do evangelho contraria, condena e reprova tudo que o povo vive e é ensinado dentro do sistema. Então eu não quis me submeter ao sistema. Eu não me deixei levar pela ganância e pela cobiça de poder ostentar e ter lucro e ganho que o sistema oferece. O povo quer posição, o povo quer ostentação, o povo quer fama, o povo quer púlpito, o povo quer microfone, o povo quer cargo dentro do sistema. Eu quero é a minha vida aprovada por Deus. Em Cristo. Acabou-se. Então eu jamais vou aceitar. Eu não vou estar no sistema vendo o pastor pregar e dizendo, olha, se você não for batizado não é salvo. Tem que se batizar porque é uma ordenança de Cristo. É mentira. Eu não vou estar dentro de uma igreja vendo o pastor dizer, tem que guardar o sábado, senão não é salvo. Tem que vir para o templo, a casa de Deus. Eu não vou concordar com isso. Eu vou pregar contrário. Eu vou dizer, não, pessoal, aqui não é a casa de Deus. Aqui é o lugar que a gente se reúne no objetivo de aprender o conhecimento da doutrina de Cristo, para ser formado cristão, discípulo de Cristo. Aqui não é a casa de Deus, aqui não tem lugar místico, aqui não tem a presença de Deus, aqui não é a casa de Deus, aqui não é o lugar do milagre de Deus, aqui é um ambiente normal, porque Deus habita em nós. O lugar da adoração somos nós. Não é aqui que você encontra Deus, porque Deus está em nós. Nós temos que congregar, independente do lugar, para aprender do Senhor e ser formado no conhecimento dele. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar aprendendo um com o outro, dentro do grupo, dentro da irmandade, em qualquer lugar onde a gente congregar, que tem uma pessoa que tem a vocação para ensinar, ministrar a doutrina, passar o ensino, a gente tem que buscar e ser prudente para analisar se essa pessoa verdadeiramente está passando para nós a doutrina de Cristo. Nós temos que ser prudentes, examinar as Escrituras. Agora, eu não vou concordar com isso que o povo está sendo formado na mente com a mentira. Não, aqui é a casa de Deus, venha adorar a Deus, venha buscar a Deus. Jamais, meu irmão, jamais. Eu que conheço a verdade, estou na verdade, eu vou comunicar com a mentira do diabo, com as trevas. Jamais eu vou aceitar e vou concordar com alguém que pregue dizendo, vamos fazer a campanha da vitória. Venha para a campanha para Deus dar a tua bênção. Venha para a campanha para Deus abrir a porta, venha para a campanha de libertação. Jamais eu vou participar e comunicar com esses movimentos místicos, pagãos, abomináveis a Deus, de campanha. Jamais eu vou orientar alguém a subir monte. Vamos para o monte, porque lá a presença de Deus é mais forte. Vamos buscar a Deus ali. É mentira, o Evangelho não ensina isso. O povo tem que entender que Deus está em nós, se nós estamos em Cristo. O templo, a casa onde Deus habita sou eu. O lugar de adoração é a minha vida, o meu viver. Eu não vou mistificar e nem centralizar um ambiente, fazendo daquele ambiente um lugar místico onde eu encontro Deus. Eu estou saindo da fé cristã. A fé cristã não leva ninguém a isso. Eu não vou mistificar culto, objeto, ritual, para Deus operar na minha vida. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho me ensina que em Cristo eu não preciso buscar a bênção de Deus ali, aqui ou acolá. Em Cristo, eu estou dentro da promessa, da bênção, da providência de Deus, em Cristo. Eu só preciso esperar com paciência, orar, buscar e crer. Não é viver dentro de um histerismo, estressado, alienado,
entrando em depressão, correndo ali, no culto ali. Aí tem gente que vai para um culto ali, outro culto ali, vou buscar a vitória, vou buscar Deus, quero uma resposta. E o povo fica doido atrás de Deus nas igrejas, nos cultos, é de manhã, é de tarde, é de noite. Tem gente que não para em casa, é só culto, 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 culto. Esse movimento religioso que prende as pessoas em sacrifício de tolo, irmão. As pessoas deixando de buscar a Deus na sua casa, além da palavra, orando no seu interior em espírito. Não é aquela oração mecânica, naquela formalidade religiosa, naquele grupo, naquele momento. Isso é formalidade religiosa, é sacrifício religioso. Você tem que orar no seu interior todo o tempo, com a tua alma, com o teu intelecto, com o teu interior, com o teu entendimento. Orar a Deus, Deus abre o meu entendimento, me dá sabedoria. Eu quero conhecer os teus caminhos, eu quero conhecer a tua direção, eu quero viver guiado por ti. Não me deixa, Senhor, me perder da tua presença, apostatar da fé, ser levado por doutrina de demônios, ser negócio de homens enganadores, fraudulentos, que falsificam a palavra por causa de ganho, da cobiça, da ganância, da avareza. Ore a Deus assim no seu interior, com a sua alma, meu irmão. Não é uma oração mecânica, formal, que nem o povo fica aí na reza, nas orações, nos movimentos religiosos, irmão. Oração é um diálogo com Deus que a minha alma tem. Dentro da alegria, dentro da necessidade, dentro da gratidão. Essa oração eu faço no meu interior. Não é no ambiente, não é numa formalidade. O Evangelho não ensina isso, irmão. Então jamais eu vou comunicar com a mentira que é pregada dentro do sistema religioso como se fosse verdade de Deus. Eu sou luz e tenho que condenar as obras infrutuosas das trevas. Jamais eu vou comunicar e compactuar com alguém que cria esses movimentos de campanha, irmão. Isso é misticismo, é paganismo. Isso é feitiçaria. 7 semanas, 7 voltas. Campanha das 7 voltas. Campanha de 7 semanas. Isso é feitiçaria. Buscar objeto, sal grosso, rosa ungida, água santa. Isso é movimento de feitiçaria, irmão. Culto de poder, culto de milagre, culto de campanha, estabelecendo a hora, o dia, o lugar para Deus operar na determinação do homem. Isso tudo é paganismo, irmão. Homem de Deus não determina o que Deus vai fazer, nem o dia, nem a hora. Homem de Deus se submete, espera e clama a Deus, pedindo que Ele vai fazer e Ele pode. E se Ele quiser, Ele opera. Não é determinando. Então eu não posso comunicar com esses mentirosos. Dentro desses ambientes onde Satanás está se andando. O povo perdido dentro da mentira. Privados da verdade. Andando contrário à direção de Deus. Vivendo o evangelho anátema. Doutrina de demônios. Movimentos vãs. Heresias de perdição. Apostatando-se da fé. O povo morto com o nome de que vive, separado e perdido de Deus, com o entendimento corrompido pela dureza do coração e pela ignorância que há neles, que não quer buscar o conhecimento de Deus. Jamais eu vou comunicar com isso. Eu vou continuar fazendo esse trabalho que eu sempre faço aqui, nas redes sociais, e em todo lugar que Deus me dá condições de estar e fazer. Pregar o evangelho não é restrito em 4 paredes, dentro de um sistema religioso. Isso não é pregar o evangelho. O evangelho de Cristo não está restrito, limitado, centralizado dentro de uma igreja, sob a autoridade eclesiástica de um líder que determina onde e que hora. O evangelho está determinado a ser pregado na vida e por aqueles que estão em Cristo. O evangelho não está preso na minha boca. O instrumento para anunciar o evangelho sou eu. Não é uma instituição. Eu não vou viver uma vida como se fosse com Deus, preso, subjugado, na formalidade religiosa, nos trabalhos oficiais de nenhuma religião. Eu não sou propriedade de uma religião. Eu não sou negócio de nenhum sistema religioso, nem do homem. Eu sou um pecador que conheceu a verdade, está liberto. Um pecador remido, salvo, lavado com o sangue de Jesus,
Um pecador que teve a mente iluminada pela verdade do Evangelho. Por onde eu fui salvo e liberto, porque o poder de Deus para salvar não é uma igreja, nem vida de igreja, é o Evangelho de Cristo. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu criei no Evangelho. E hoje eu vivo com a minha vida na esperança guiada pelo Evangelho, que é a direção de Cristo na minha vida, guiada e dirigida por Ele nele. Então vocês estão entendendo, irmãos? Então o povo tem esse argumento, não, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que estar numa igreja, tem que ser batizado, cumprir a formalidade de estar em ceia, tem que viver assim, tem que viver assado, não pode isso, não pode aquilo. O povo está colocando a submissão a Deus dentro de religião. Não pode, irmãos. Você não pode ter nenhum intermediário entre você e Cristo. Não coloque na sua vida o intermediário entre você e Cristo. Não coloque igreja, não coloque culto, não coloque ritual, não coloque sacrifício, não coloque líder religioso entre você e Cristo. Jesus não estabeleceu ninguém ir a Pedro, a Tiago, a Maria, a João, ao templo, à igreja, fazer isso, aquilo, outro para chegar a Ele. Jesus disse, vinde a mim. Para ir a Deus, eu preciso de um mediador, que é Jesus. Mas para ir a Jesus e ter a minha vida em comunhão com Cristo, eu não preciso de mediador. Eu preciso somente ouvir o Evangelho, que me leva a Cristo. Não é a igreja evangélica, nem católica, nem mormon, nem testemunha de Jeová, nem nenhuma religião. O Evangelho me leva a Cristo. O único meio que eu tenho que conhecer para chegar a Cristo é pela mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não me leva à igreja para ir a Cristo. Me leva direto a Cristo. Para viver a minha vida, chegar a Deus, eu preciso do mediador que é Cristo. Estando em Cristo, estamos em Deus. Agora, para eu estar em Cristo, eu não preciso de nenhum mediador. A minha relação com Cristo é direta. Eu não preciso de mediador, eu não preciso de ritual, de penitência, de sacrifício, de estabelecimento religioso, de lugar, de subir monte, de fazer nenhum ritual, de fazer nenhum sacrifício. Eu não preciso dessas coisas que o mundo vive fazendo e praticando na religião. A verdade do Evangelho me leva direto a Cristo, aonde eu vou estar seguro, firmado na minha vida com Deus, porque estando em Cristo estou em Deus, estando em Cristo tenho salvação de Deus, estando em Cristo estou com o perdão de Deus, estando em Cristo estou na comunhão com Deus, estando em Cristo estou na promessa da vida eterna com Deus. Cristo é o lugar, é o centro, onde minha vida e minha fé está guiada e centralizada. Que você também entenda isso. E não deixe nada desviar seu entendimento dessa verdade. Quando você coloca a sua esperança de vida com Deus, quando você coloca seu entendimento de que Deus vai te abençoar, quando está numa igreja fazendo um ritual, um sacrifício, cumprindo um cerimonial, você está perdida, está desviada da direção de Cristo. Quando você centraliza a tua vida com Deus, sendo devoto e praticante a Deus, centralizando dentro de uma igreja sobre ritual, sacrifício, obrigação, tarefa e compromisso religioso, você está perdido de Deus. Quando você está sendo ensinado, instruído em doutrinas, em ensinamentos que não condiz com o Evangelho de Cristo, você está desviado de Deus. Cuidado. Tenha cuidado de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não ouça. Aparta-se dele. Todo aquele que escandaliza a doutrina de Cristo, que não permanece nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que não prega a palavra segundo a doutrina de Cristo, está apartado da verdade. Não siga essa direção, esse ensinamento que esse homem está dando. Não importa quem é esse homem, se ele é o pastor, o presidente, o papa, o padre, o governador, o senador, o presidente, o arcanjo, o apóstolo, o anjo, o querubim, o serafim, seja qual for o título que ele tenha de líder religioso, como se fosse representante de Deus. De Deus não, porque representante de Deus é quem está no Evangelho, pregando o Evangelho, a mensagem do reino de Deus. Não é quem está dentro da igreja pregando mensagem do reino dos homens, formalidade e legalismo religioso de igreja. Então que você entenda isso e analise o que
foi aqui levado para você, nesse esclarecimento, nessa exposição de instrução que você agora recebeu nesse vídeo. O meu compromisso é com a verdade, pregar a verdade, a trabalho do reino de Deus, defendendo a causa e os valores dos princípios do Evangelho, não de igreja nenhuma, sob a autoridade de Cristo, não sob a autoridade de nenhum líder religioso. Sou cristão, discípulo de Cristo, estou preso em Cristo, não estou aprisionado nem preso na mentira do diabo dentro da religião. A mente aprisionada, cauterizada, alienados no que os homens ensinam para o povo dentro da religião. Estou liberto. Por que eu estou liberto? Não foi porque eu fiz campanha de libertação. Foi porque eu conheci a verdade, que é Cristo, e Ele que me libertou. Pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que eu sou livre do juízo de Deus, da culpa do pecado e da condenação eterna? Porque verdadeiramente Jesus me libertou. Não é porque eu vivo dentro de campanha de libertação, nem dentro de igreja. É porque Cristo me libertou pelo conhecimento que eu tive dele e pela fé e a convenção a Ele, por onde eu estou seguindo e guiado por Ele. Estou liberto. E que você também possa estar liberto, em nome de Jesus, a partir desse momento, dessa instrução que iluminou o teu entendimento, que você se converta, renuncie, saia da conformidade, do legalismo, saia dessa conveniência, dessa satisfação que você vive nesta vida religiosa, nas sociais, nos ajuntamentos. Você acostumou, você se viciou nesse ambiente de atração, de conveniência. Mas se você quer vida com Deus, se converta a Cristo, saia desse caminho, saia dessa direção. Tome a atitude que Paulo tomou. Paulo se denomina que ele era um zeloso da religião, era fanático religioso. Ele era um praticante zeloso da religião farisaica que ordenava guardar a lei. Mas Paulo, quando conheceu a Cristo, a verdade que liberta, Paulo renunciou tudo por perda, teve como esterco para poder estar verdadeiramente na vida com Deus, pelo conhecimento de Cristo, não pela religião. Porque se Paulo fosse buscar ir a Deus pela religião, ele até hoje estava com a alma no inferno perdido, porque ele estava no caminho errado. Mas quando Paulo se converteu a Cristo, ele encontrou a libertação e a salvação. E hoje, Paulo não existe mais entre nós desse século presente. Mas ele está descansando seu espírito, sua alma, lá no lugar onde a alma de todos os que morrem em Cristo estão em descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo, para que esse espírito, essa alma, volte a habitar num corpo não mais carnal, corrupto, temporal, mas num corpo glorificado. Corpo esse que nós, que estamos vivos, também vamos receber quando Jesus vier. Esse corpo que é corruptível, esse corpo que é mortal, vai se transformar na incorruptibilidade e na imortalidade, para vivermos com Deus num corpo glorificado, glorioso, eternamente lá nos céus, onde não haverá dor, nem morte, nem sofrimento, nem maldição alguma. Essa promessa é para os que estão em Cristo, não em igrejas.